Jean, seu nome completo? Jean Rodrigues da Silva. Jean, vamos lhe fazer algumas perguntas. Você não é obrigado, né, a responder nenhuma delas, mas o trabalho faz parte da sua defesa, onde você, querendo, pode trazer a sua versão sobre os fatos que está sendo acusado. Em caso de condição, a lei sempre lhe garante uma redução da pena caso venha a ser condenado. Jean, hoje você é casado, solteiro? Solteiro. Tem filhos? Não. Trabalhava do que, Jean? Em 2016 não trabalhei. A última vez que eu trabalhei foi em 2010. Certo. Passagem pela polícia, o que você tem? Eu tenho 155 e 157. Está cumprindo pena isso aí? Já cumpriu? Estou cumprindo apenas essa situação atual. Certo. Já é do seu conhecimento os fatos, né, que constam aqui nos autos. Só relembrando, segundo consta aqui da denúncia, você é citado inicialmente pelo crime de associação criminosa. Segundo consta aqui, você, junto com Ulisses, o falecido Jonathan Redfield, o Thiago Mantovani Bezerra, Eduardo Sena Gonçalves, Alex Júnior Santos, também falecido, Henry Eide Moriyama, Charles Oliveira Mendes, Jean Rodrigues da Silva, você, William C. Camargo, Gabriel Mendonça, Rodrigo Partido Lourenço e Flávio Camilo. Segundo aqui, vocês seriam membros da organização chamada PCC, destinada à prática de crimes de tráfico de drogas, homicídio, segundo consta aqui da acusação. E o segundo fato, segundo consta aqui, no dia 18 de abril de 2016, por volta das 8h30, você estaria sendo acusado de, junto do Eduardo Sena, a mando do Rodrigo e do Ulisses, de terem efetuado disparos que vieram causar a morte do agente penitenciário Gesiel. Sobre esses fatos, o que você tem a dizer? O que tem que esclarecer, Jean? Eu nunca cometi crime a mando do Rodrigo e nem do BKV, do Ulisses. Eu nunca recebi ordem de cometer crime desses parceiros, desses rapazes. Nunca não tive nenhuma situação direcionada por eles para mim. Em 2016, eu realmente fiz parte da organização, e até mesmo porque o Rodrigo e o BKV não estariam numa determinada hierarquia para me dar uma ordem desse grau. Então eu nunca recebi ordem deles. O crime eu reconheço desde 2017, eu venho sendo réu confesso nesse crime. Eu vim aqui perante a doutora Elizabeth Cater e assumi meu crime, assumi meu BO. Tô esses 8 anos esperando aí para ser julgado. Tô tirando esses 8 anos, pagando por esse crime, esperando esse julgamento. E eu mantenho o meu depoimento de 2017, de que foi eu que cometi esse crime. Não foi junto com o Eduardo Sena. Na época, eu relatei que o piloto estaria na rua ainda, não foi identificado na investigação, estaria na rua. Hoje esse piloto ele já não está mais entre nós, ele é finado, ele morreu, e eu mantenho esse posicionamento. Certo. Com relação ao primeiro fato aqui, que seria integrante do PCC, você era integrante... Em 2016 eu fiz parte. Fez parte. Você tinha alguma função lá? Você praticava crimes pelo PCC? Você tinha uma função? Eu tinha uma função que foi falada hoje aí, perante outros depoimentos, que era de geral da 43, que era disciplinar da 43, onde a minha função era só fiscalizar. Certo. Com relação, então, ao crime de homicídio que você se confessou, só esclarece para nós, então. Você disse que estava você, mas uma pessoa que já veio falecer. Como é que foi isso? Como é que foi no dia dos fatos? Como é que... Na realidade, essa situação começa tudo dentro da PEL 2, desde 2013 até 2015, que foi a rebelião que aconteceu, que teve lá. Foi citado hoje aqui que o agente penitenciário, primeiramente gostaria de deixar frisado que eu nunca visionei matar um agente penitenciário, nunca foi a minha intenção. Mas o meu problema com o Gesiel era estritamente pessoal, pelo fato de opressões físicas e humilhações psicológicas que ele me fez passar dentro desse período que eu me encontrava dentro da PEL 2. A rebelião ela se iniciou, se eu não me engano, dia 6 de outubro de 2015, por uma galeria que não era a galeria onde eu me encontrava. E mesmo assim eu fui cruelmente oprimido, agredido, pelo fato de
a unidade ter se rebelado. Eu acredito que eu não poderia pagar por aquilo, porque não fui eu que virei nada, não fui eu que tomei atitude nenhuma para virar a cadeia. Só que eu fui crucificado por isso. E a minha situação com o Gesiel passou a ser pessoal a partir daquilo, a partir do momento que ele veio me oprimir, veio bater na minha cara, veio me dar tapa na minha cara, veio me humilhar, principalmente exprimindo gás de pimenta nas minhas partes genitais, como olho, boca, rosto, enfim, tudo isso eu passei por dentro da PEL2 na mão desse funcionário. E no dia 18 de abril, eu levantei de manhã, nós estávamos indo numa outra situação, nós não estávamos indo atrás de ninguém, nós não estávamos indo para matar ninguém, naquele momento eu me encontrava vivendo do crime, então eu estava indo num corre. E acabou que por coincidência do destino, acabamos que encontrando ele numa região onde que já era frequentada por mim, porque era uma região que a minha convivente, Ana Paula de Almeida, ela morava por ali, pelaquela região. E eu acabei que me deparando com ele e acabou que acontecendo a situação. Segundo ponto aqui, você diz, você que deu os disparos contra ele? Correto. Você lembra quantos disparos? De 7 a 10. Segundo consta aqui, alguém teria mandado você fazer isso antes de você encontrar com ele? Você tinha alguma determinação para fazer esse crime antes ou não? Não teve isso? Tudo que se relaciona à Operação Salve Geral, que está sendo hoje julgada como mandante, como determinação, veio após, pelo menos a chegar até a minha ciência, veio após a minha atitude. Quando chegou até a minha ciência, eu já tinha tomado a atitude, já tinha deferido a situação, e até mesmo eu acabei que num certo momento até respondendo por isso administrativamente dentro da facção, ficando afastado para esclarecimento de ideia por atitude isolada. Então, Ministério Público. Estou satisfeito, excelente, obrigado. Doutora Caúna. Perdão, doutora. Sem pergunta, excelência, obrigado. Tenho perguntas, excelência. Muito obrigada. Os outros defensores, algum esclarecimento, alguma pergunta? Já só o doutor se manifestou. Só o doutor se manifestou. Eu vou deixar ele fazer o passo. Julião, boa noite. Boa noite. Meu nome é Rogério, falo em nome da defesa do Rodrigo Aparecido Lourenço. Entendi. Pelo que você falou até agora, e eu assisti o seu depoimento na primeira fase, pelo menos da primeira fase até agora, o senhor não mudou em nada o seu depoimento. Correto. Né? Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas pontuais para o senhor aqui. O senhor disse aqui, e disse também na primeira fase, o senhor tinha um problema pessoal com o Gesiel. Isso se daria por conta de que ele o agrediu, bateu, xingou, humilhou? Como foi citado hoje aqui, foi trazida até uma denúncia de tortura por parte deles ali. O Gesiel, ele era um funcionário que ele não tinha respeito algum, pelo menos por mim, dentro da unidade que eu me encontrava. E a gente sempre buscou o respeito e o diálogo no relacionamento com os funcionários da gestão prisional. Ele sempre me perseguia, sempre que ele teve oportunidades, ele me esculachava. Porém, na rebelião, ele demonstrou um lado que é o seguinte: ele me oprimiu fisicamente, com agressões, com situações de spray. E aquilo acabou que ficando no meu coração, fiquei magoado com aquilo, fiquei revoltado com a situação, porque eu não merecia, em momento nenhum, por eu estar custodiado pelo governo, estar pagando um crime do qual eu cometi, ser tratado da forma que eu fui tratado por ele, e acabei levando isso para o pessoal. Entendi. Isso aconteceu na rebelião, né? As principais situações, sim. Mas desde 2013, dentro da unidade, não somente eu, mas como várias outras situações vinham acontecendo,
relacionadas a agressões, relacionados a procedimentos abusivos. Entendi. Eu estou com a denúncia aqui do Ministério Público, feita exatamente nessa época que o senhor disse que foi agredido por ele, quando virou a cadeia, né, no termo do crime, da PEL. O senhor chegou a conhecer Alisson Ferreira dos Santos? Não. Não? Fábio dos Passos? Por nome, não. Que aqui não tem vulgo, tá? Por nome. João Régio da Costa? Não. Marcelo Dias de Araújo? Não me lembro. Peterson Aparecido Godoy Veras? Eu me lembro desse nome, mas eu não conheço. Tá. Porque aqui, de acordo com a denúncia, né, esses fatos também teriam ocorrido, perpetrados pelo seu Gesiel, e aqui o Ministério Público tipifica como tortura, quando houve a remoção do pessoal do CDR, ou da PEL, para uma determinada cadeia, e fizeram como se fosse um corredor polonês. E ali o pessoal foi espancado. É isso? Foi isso e muito mais outras coisas. Foi a situação lá dentro, foi só quem viveu e passou pode falar. Lá nós não tínhamos ninguém para nos amparar, para nos tirar daquelas situações. O corredor, eu fui um dos que passei pelo corredor com spray de pimenta por sessões, de 10 a 15 minutos tomando spray de pimenta, vomitando, lacrimejando, e tudo isso foi ocorrido dentro da rebelião da PEL 2. Tá. Aqui também foi falado de opressão, né? E veio várias pessoas aqui depois, acho que o senhor ouviu o depoimento de todas elas, se não de todas elas, da grande maioria, que o seu Gesiel era uma pessoa muito enérgica e muito correta nas suas atitudes, né? E isso, a princípio, por ele ser muito enérgico, por ele ser muito firme nas suas atitudes, dentro do sistema penitenciário federal, do sistema penitenciário estadual, isso era visto pelos internos como opressão. Não, eu vou classificar aqui que é o seguinte, a opressão, ela passa a ser opressão no momento que passa a ser abusivo, no momento que passa a ter agressões, no momento que passa a ter humilhações, e em vários momentos da minha caminhada dentro do sistema, eu presenciei, não só o Gesiel, como outros agentes penitenciários na época também tomavam essa postura, porque em 2015, hoje, o diálogo está muito mais abrangente dentro das unidades penais, e hoje a gente consegue evitar esse tipo de situações, mas naquela época, na PEL 2, estava faltando muito diálogo, não tinha um diálogo estabelecido de uma forma legal igual tem hoje, e muitas das vezes, pelo fato de o seu Gesiel ser chefe de segurança, subchefe, ele que comandava, geralmente, ele que direcionava a postura que a cadeia andava naquela época. Entendi. Hoje a esposa do seu Gesiel veio aqui e deu o depoimento dela. E disse que teve relacionamento com um tal de Micael ou Michel, que eu já não lembrava nem o nome. O senhor conheceu essa pessoa? Essa história é conhecida por todo o sistema do Paraná. O senhor pode relatar? Eu prefiro não relatar porque não cabe a mim, situação pessoal do parceiro, o cara que eu nem cheguei a conhecer, mas que supostamente seria marido dessa dona. Hoje ele já é um cara da igreja, desenvolvido do crime, então ele é um cara hoje trabalhador, mas realmente essa situação aconteceu, essa situação é conhecida dentro do sistema, e é assim que foi. Foi desse jeito? Foi desse jeito. Satisfeito, excelente. Obrigado, Jean. A doutora Maléia vai fazer um questionamento para você. Jean, boa noite. Boa noite. Jean, bem aí eu sou ruim de esquerda e direita, mas a sua direita, tem um resumo, digamos assim, uma síntese da hierarquia do PCC em 2016, certo?
Vou dizer ao senhor a mesma coisa que eu disse para testemunho. Eu não quero que o senhor diga nomes, não é necessário que o senhor faça isso. Correto. Certo? Certo. O senhor, em 2016, declarou que fez parte da organização criminosa. Correto. O senhor, olhando esse organograma que está disposto à sua frente, o senhor confirma ou o senhor mudaria, de acordo com o que o senhor se recorda em 2016, como se estruturava, naquele momento, o primeiro comando da capital? É bem isso aqui mesmo que eu estou vendo. O senhor confirma que seria isso? Correto. Certo. Eu posso afirmar, a partir disso, que a hierarquia maior dentro do Estado do Paraná era o resumo disciplinar. Correto. Esse tipo de ordem, se o senhor houvesse executado, o senhor disse que não, o senhor executou o crime por motivos pessoais, mas se o senhor tivesse se o senhor tivesse executado esse crime a mando de algum cargo, qual cargo seria esse? Daquele que foi falado hoje o dia inteiro aqui, do resumo disciplinar. Seria a mando do resumo disciplinar. Correto. Certo. Em relação especificamente ao Rodrigo Aparecido Lourenço, o senhor chegou a conhecer o Rodrigo? Puxou cadeia com ele? O senhor poderia dizer alguma coisa a esse respeito ou o senhor prefere não dizer? Somente após a prisão. Desculpa, eu só vim conhecer o Rodrigo na sala de audiência de instrução desse processo em 2017. O senhor não chegou a manter qualquer tipo de contato telefônico com ele, por exemplo? Não. Muito obrigado, Sr. Jean. Outra coisa da questão? Jean, para deixar claro, esse é o momento que o senhor tem para exercer, para contar a sua verdade, certo? E se defender nesse processo. Então, para a gente deixar claro para os jurados, o senhor disse que sofreu agressões do Gesiel. O senhor pode dizer quais foram as agressões? Eu quero que o senhor especifique quais agressões que o senhor sofreu. Foram diversas, como soco na cara, paulada, choque, spray de pimenta, tapa, chute, xingamentos, porque no momento ali que a gente estava em rebelião, que os procedimentos estavam sendo feitos com recolhimento de remanejamentos de presos do barracão para as galerias, depois de arrumadas, não passou um preso sequer sem sair do barracão e passar por esse procedimento de tortura, de agressão, até chegar na cela. Todos os que se encontravam dentro da PEL 2 em 2015 sofreram esse tipo de abuso, sofreram esse tipo de agressão. Sofreram esse tipo de agressão pelo Gesiel? Por ele e pela equipe dele, porque naquele momento ele era um cara de autonomia dentro da unidade. Ele era um cara que é o seguinte, ele era um inspetor da guarda, se eu não estiver me enganado. Ele tinha cargo de chefia. Ele tinha um cargo de chefia. Entendi. Então, o diálogo dependia dele, ele dependia exclusivamente da vontade deles. Dele e de quem mais estivesse na chefia de segurança. Aqueles excessos só aconteceu porque eles permitiram que acontecesse. E, principalmente, a situação dele estar presencialmente comigo de frente com a cela e mandar eu abrir a boca e jogar spray de pimenta dentro da minha boca, mandar eu abrir o olho, jogar spray de pimenta dentro do meu olho, jogar spray de pimenta, com todo o respeito à palavra, mas nas partes íntimas, no pênis, depois mandar eu agachar e entrar de cocorinha para dentro da cela. Tudo isso aconteceu entre o mês de outubro de 2015 na PEL 2. Certo. O senhor ficou na PEL 2 de quando a quando? Eu me lembro que eu me recordo que eu cheguei na PEL 2 no final de 2012. Tá. E durante esse período o Gesiel agrediu o senhor ou foi mais dentro da rebelião?
de quando da rebelião? Fora da rebelião teve uma situação, um procedimento que eles vieram fazer na cela, onde que naquela época estavam constantemente conflitos em botes, tá ligado? Porque eles vinham num procedimento, às vezes 9 horas da noite, 8h30 da noite, constantemente estava havendo conflitos, e teve uma situação onde que eu fui agredido por ele em 2013 para 14. Certo. O senhor disse que o Gesiel agrediu outros detentos, outros internos. Já presenciei. O senhor sabe se esses outros detentos ameaçavam o Gesiel por conta dessas agressões? Na verdade, ali no momento que você está sendo agredido, algemado para trás, impossibilitado de qualquer reação, o que sobra é ameaçar, o que sobra é xingar, o que sobra é gritar, é isso que sobra. Então, muitas das vezes eu vi sim ele sofrendo ameaças de presos que eles estavam oprimindo naquele momento. Fora desse momento de conflito, eu nunca presenciei ele sendo ameaçado por ninguém, porque até mesmo dentro do sistema penitenciário, a disciplina do comando não permite que o preso saia ameaçando a gente funcionário, que o preso saia desrespeitando a gente funcionário. Isso certo. Não é permitido. Certo. O senhor executou esse homicídio contra o Gesiel e o senhor disse que não foi por ordem do comando, foi por vontade própria do senhor. A coincidência foi que a coisa aconteceu perto da outra. Ao mesmo tempo que acabou acontecendo essa situação comigo, teve rolando essa operação meio salve geral, e muitas coisas dessa operação são pura coincidência, que de momentos no lugar errado, pessoas no lugar errado, no horário errado. Tá. É pura coincidência. E o senhor chegou a sofrer punição dentro do PCC por conta desse homicídio? Sofri. Hoje eu não faço mais parte, fiquei afastado por muito tempo para esclarecimento, porque primeiramente eu fiquei isolado por 60 dias na custódia, não tinha telefone, não tinha como eu desenrolar nada, então eu só fui desenrolar isso quando eu subi de bonde. Certo. Aqui já veio um termo, até que uma testemunha explicou, que lagarto é aquele que assume o crime pelos outros. Você é lagarto, Jean? Não, nego veemente, porque até mesmo foi explicado por até hoje aqui perante o vídeo chamado do que é isso. Eu não tenho motivo nenhum para vir aqui segurar isso. Eu tô 8 anos preso, também não tenho motivos para vir aqui negar, falar aqui que não foi eu, já estou pagando esse BO. Eu estou aqui sendo sincero, justificando o meu erro, não tenho orgulho do que fiz. Esses 8 anos presos nesse BO me fez refletir e rever toda a minha vida de lá para cá. Hoje eu sei a situação que eu me encontro e não teria por que eu vir aqui assumir um negócio que não é meu, ou se fosse meu eu poderia vir aqui, se não fosse meu eu poderia vir aqui e falar a verdade. Eu acredito que o processo apontaria isso e é isso. Eu nunca recebi nada para segurar nada, não tenho esse tipo de postura. Eu estou simplesmente vindo aqui falar a verdade e mantendo aquilo que eu falei em 2017. Certo. O senhor disse que tem passagem. Tem passagem por quê? Eu tenho 157 e 155. Tem um total de 8 anos e 3 meses e 1/6 de cadeia. Só isso? Só isso, somente isso. O senhor nunca respondeu? Hediondo eu nunca tive. Tá certo. Seu Jean, como eu disse, agora é o momento que o senhor tem para se defender. Tem mais alguma coisa que o senhor quer dizer para os jurados? Eu gostaria que fossem justos nas decisões. Eu estou aqui de peito aberto, cara aberta. Estou sujeito a sofrer as cobranças e consequências disso aqui, porque daqui a pouco a gente vira as costas, a gente já não tem ninguém mais para nos amparar. Então eu tô vindo aqui humildemente reconhecer meu erro. Eu sei que eu errei, não deveria ter jamais buscado isso para minha vida. Só que são situações que é o destino que leva a vida da gente para
essas ruas, não tem como evitar. Se hoje eu estou aqui é porque chegou nesse ponto, não consegui evitar que chegasse até aqui. E eu só tenho isso a declarar, isso mesmo. Tá certo. Tem mais perguntas, excelência? A senhora e o senhor jurado, alguma pergunta? Não? Pode concluir. Pode falar? Pode trazer junto de hoje. Ulisses, seu nome completo? Ulisses Vanderlei Vaz. Ulisses, vamos lhe fazer algumas perguntas. Você não é obrigado a responder nenhuma delas, mas o interrogatório faz parte da sua defesa, onde você, querendo, pode vir esclarecer os fatos do qual está sendo acusado. Em caso de confusão, a lei sempre garante uma redução da pena caso venha a ser condenado. Ulisses, hoje você é casado, solteiro? Sou casado, sim. Tem filhos? Tenho Dois. Tinha uma profissão? Serviços Gerais. Passagem pela polícia, já teve uma condenação? Como é que... Já tive sim, com envolvimento com drogas. Já cumpriu a pena? Está cumprindo? Já cumpri. Com relação aos fatos, Excelência. Então, por questão de lealdade processual, pela celeridade processual e também por estratégia defensiva, já adianto que o Ulisses vai optar pelo interrogatório seletivo, respondendo só as perguntas da sua defesa e dos jurados, eventualmente, se tiver. então está certo. Então passo a palavra ao doutor, então, para as perguntas. Boa noite, Ulisses, tudo bem? Boa noite, doutor. Ulisses, vamos lá, você bem objetivo e você fique à vontade, que esse é o momento também para você dar a sua versão. Ulisses, você deu ou repassou alguma ordem direta para que o agente Gesiel fosse morto? Não, senhor. Ulisses, você está preso na P1 hoje? Ulisses, só para ajudar, puxa um pouquinho, ou se aproxima. Isso. Doutor, quer que eu repita a pergunta? Quer puxar o microfone? Posso repetir a pergunta? Pode. Tá. Ulisses, você deu ou repassou alguma ordem direta para que o agente Gesiel fosse morto? Não, senhor. Hoje você está preso onde? Na P1. Há quanto tempo você está preso? 7 anos e acho que 10 meses. Você está preso por causa desse processo em específico ou algum outro? Correto. Então, nesse processo. Por esse processo. Tem filhos? O doutor perguntou. Quantos filhos você tem? 2 filhos. 2 filhos. Qual que é a idade dele? Um de 20 e um de 6 meses. Há quanto tempo você não vê eles? O mais velho faz já tempo já, né? Porque é com outra esposa e tem um menininho agora, né? Recém-nascido. Entendi. Você tem mais ou menos uma ideia de quantos anos? Sabe se vocês não vê ele? Não, agora o novinho tem 6 meses. Vai fazer 6 meses amanhã. 6 meses. Verdade. Qual foi a última vez que você abraçou seu filho? Tanto o mais velho como... O mais velho vai fazer, quando ele tinha 5 anos, né? Faz 15 anos que eu não vejo ele, né? Porque é de outro estado. Agora o mais novinho aí vai fazer 30 dias, né? Entendi. Tá com a sua esposa. Na sua ausência, como que é a criação? Quem que sustenta os seus filhos? Meu pessoal ali, igual da parte do meu filho mais novo, minha família recebe auxílio, né? Faz diariamente, né? Diarista. Ulisses, você ouviu parte de alguns depoimentos aqui. Diante de tudo isso que foi dito aqui até agora e do que está sendo endereçado, acusado contra você, tem alguma coisa mais específica que você queira falar para os jurados específicos, que eles que vão julgar você? Doutor, não tem nada para declarar, não falar não. Tinha que falar, né? Já está claro, né? Já está claro aí. Perfeito. Excelência, obrigado. Sem mais. Senhoras e senhores jurados, uma pergunta? Não? Então, pode concluir. Pode acompanhar o João e trazer o Charles dele. Pode ser retirado, doutor? Pode. Pode acompanhar o Pode levá-lo e trazer o Charles dele. Aquele fechado. Pode. Isso, vou levar isso para deixar ali também. Se quiser ficar ali, pode deixar ali. Charles,
pode aproximar bem do microfone, para puxar aqui na cadeira. Quer puxar o microfone, baixar um pouquinho? Pode ir um pouquinho. Vamos lá. Charles, o seu nome completo? Charles de Oliveira Mendes. Charles, vamos lhe fazer algumas perguntas. Você não é obrigado a responder nenhuma delas, mas o interrogatório faz parte da sua defesa, onde, querendo, você pode trazer, né, a sua versão sobre o fato que está sendo acusado. Em caso de função, lei sempre garante uma redução da pena caso venha a ser condenado. Charles, você é casado, solteiro? Eu era casado até vir essa falsa investigação aí do delegado aí, me arrastar, perder minha família, entendeu, doutor? Me colocar nessa situação aí. Perdi minha família, perdi tudo que eu tinha. Tem filhos? Tem 3 filhos. 3 filhos. Tinha alguma profissão, Charles? Trabalhador? Profissão pintor e serviços gerais. Passagem pela polícia. O que você já teve? O senhor mesmo sabe, só assalto. O senhor mesmo condenou um monte de assalto aí, minha vida toda. Cumpriu a pena, está cumprindo? Cumpri totalmente a pena. Não sei o que está acontecendo agora, está voltando tudo de novo minha cadeia, sendo que não estou nem roubando mais, estou regenerado, estava trabalhando até lá no Portal do Salto, condomínio lá perto da Estrada de São Luís, entendeu, senhor? Daí do nada aí me prenderam de novo aí nessa falsa operação aí, me citaram aí falando que eu era tal de irmão Coringa, nunca fui isso aí, nunca participei de facção nenhuma, porém, sempre tirei na PL1, entendeu, como companheiro, nunca tive envolvido crime organizado, em momento algum. Certo. A próxima pergunta é isso, Charles. Segundo consta aqui, a sua acusação é da participação em associação criminosa. Segundo consta aqui, seria, né, a acusação que pesa contra você, que seria integrante do PCC e praticava crime em razão dessa facção. O que você tem a dizer para nós sobre isso? Não reconheço o fato, nunca participei de nenhuma facção, entendeu? Perdi minha família aí através de falsa denúncia aí de delegado aí com GAECO aí, falso testemunha aí que nem sabe aí arrolar nada de testemunha certa aí, quer acusar os outros sem ter prova. Certo. Sempre fui só assaltante, nunca participei de facção nenhuma, nunca matei ninguém, entendeu, doutor? Certíssimo. Então tá certo, então. Vamos iniciar tudo. Charles, boa noite. Boa noite. Foi juntado aqui no processo o movimento 468, página 342, para ficar registrado, o seu extrato de batismo, a sua certidão de batismo no PCC Charles de Oliveira Mendes, nome de batismo Coringa, data do batismo 17/7/2014, padrinhos é o Fiel, um outro que eu não sei aqui, o WhatsApp, você é de Santo André, né, São Paulo? Verdade. Não, verdade, mas Quer ver mais de perto? nunca participei de facção nenhuma, eu desconheço esse documento, eu desconheço, sempre fui companheiro na cadeia do comando, porém, como disciplina ali, como companheiro, não como irmão, nunca fui irmão. Qual que é a diferença de companheiro e irmão? O companheiro, tipo, ele acata a disciplina do comando, segue essa disciplina, mas nunca participa de nada de que os irmãos participem. O companheiro está onde aí nesse papel? Em que posição está o companheiro? Não, nenhuma. Não se encaixa em nenhum critério de faccionado. Porém, quando eles falam, pegam o nome da gente ali, aí quando vem a investigação, eles querem colocar a gente como, tipo, irmão, mas nunca foi. Uhum. E o companheiro tem batismo também? Não, nunca teve. E esse vulgo do batismo? Que Nunca Coringa? teve. Nunca teve? Meu vulgo sempre foi Charlão, nunca foi isso aí. Tá bom. Satisfeito, excelência. Obrigado. Tá bom. Um assistente de acusação? O defensor? Demais advogados, alguém tem perguntas? Não? Charles, só alguns esclarecimentos aqui, eu acho que você já Tá bom. falou que era suficiente. Quer fazer primeiro, doutor? Eu falo por último. Charles, boa noite. Boa noite. Doutora Marileia aqui, falando pela defesa do denunciado Rodrigo Aparecido Lourenço. Tudo bem? Tudo bem. Charles, você nega que você era faccionado, né? O doutor Tiago até lhe perguntou aonde se enquadraria, entre aspas, o cargo de companheiro dentro do organograma, né? Você falou que você puxou para a cadeia na PE1. Verdade, sempre, só assalto.
Na PEL1. Você Só. consegue se lembrar, Charles, quando você foi inserido no sistema? O ano? O ano foi 2015, né, que eu tava lá. Ah, foi bem posterior. Verdade. Da data dos fatos. Certo. Você não chegou a cumprir pena junto com o Rodrigo Aparecido Lourenço? Nunca, nem conheço ele. Tá certo, então, sem mais. Charles, continuando aqui. De tudo que você viu aqui hoje, você está sendo acusado, então, de estar associado com os demais corréus, né, com a finalidade de cometer crimes. O que você tem para falar sobre isso? Eu tenho que falar o seguinte, doutor, que é mesmo aí, se a causa fosse irmão, nem trabalha na rua tava, porque irmão não é permitido trabalhar. O irmão que trabalha na rua é decretado na cadeia, entendeu, doutor? Então, todo momento da minha vida, sempre procurei regenerar. Vou falar que eu não sou ladrão, ladrão sou sim, assaltante. Roubava carro, mandava carro para o Paraguai, mas nunca participei de facção nenhuma, entendeu? Nunca ajudei facção nenhuma, sempre estava abaixo da disciplina, como companheiro, em respeitar os demais da cela, em respeitar a galeria, e tipo, respeitar o trabalho dos irmãos, só isso que eu fazia, mas momento algum me batizei, momento algum participei como faccionado em organização, entendeu? Tá. Quando você foi preso, você estava trabalhando, correto? Trabalhando. Fazia quanto tempo que você já estava na rua? Portal do Salto, fazia 2 meses que eu estava na rua. Você estava trabalhando com o quê? Eu estava montando a piscina de 700 metros. Parte da ferragem eu estava montando. Lá pro milionário Rafael. Você já respondeu aqui pro doutor promotor. Verdade. Você tem um apelido vulgo de Coringa? Não, desconheço. Como é que te chamavam? Charlão. Não existe aqui no processo nenhuma interceptação que envolva você diretamente. Porém, tem um diálogo aqui entre dois interlocutores que citariam o apelido de Coringa entre BKV e Rafael. Você conhece um desses dois? Momento algum conheço o Rafael, momento algum conheço o Ulisses, entendeu? Porque eu sempre tirei na galeria, nunca trombei os parceiros. Sempre tirei numa galeria que não era a galeria do que eles paravam, que era a galeria dos irmãos. Sempre tirei na galeria dos companheiros, entendeu? Era a terceira e segunda galeria. Ou sexta. Entendi. Então você nunca recebeu nenhum convite, nenhuma ordem direta de nenhum deles? Não, momento algum, doutor. Nunca tive nenhuma conexão em forma de receber nenhum tipo de conduta através deles. Nem conhecia nenhum deles, nunca tive nem conhecimento deles. Só agora, depois que me jogaram aí nessa falsa operação aí que me citaram aí, que citaram pessoas, o vulgo aí falando que era eu, que não é eu, entendeu, doutor? Meu vulgo é Charlão, nunca foi Coringa. Ok. Você disse aqui então que você não é faccionado, você é companheiro. Verdade. Só para os jurados entenderem, deixa bem claro o que é o companheiro. O companheiro, ele segue ele tá abaixo da disciplina do comando, ele respeita a facção, entendeu? Ele é neutro, ele não é envolvido em facção nenhuma, ele é abaixo da disciplina. Porém, tem um respeito como companheiro, não como irmão, entendeu? Tipo, respeito mesmo, porque toda cadeia tem uma disciplina a ser seguida, na cela tem uma disciplina a ser seguida, eu respeito. Não querer ser mais que os outros, entendeu? Ser menos que os outros, nem menos, mas ser de igual, entendeu? Mas abaixo da disciplina. Respeitar, não xingar o próximo, não querer ser bandido demais, entendeu? Não querer alterar a voz. Então nisso cabe o critério desde quando eu me conheço como gente, que a minha mãe ensinou, respeitar o próximo, respeitar quem está do seu lado, entendeu? Eu carrego de berço aí, entendeu, doutor? A doutora Marilena explicou aqui, ela fez até esse quadro aí que ficou bem explicativo. Você participava de alguma dessas hierarquias? Você estava submetido a algumas dessas situações? Não. Como companheiro, nunca participei em nada disso aí. Nem tenho nem entendimento dessas caminhadas. Ok. Charles, hoje é o dia do seu interrogatório, né? O último momento que você fala aqui no processo. Tem mais alguma coisa que você queira falar e deixar claro aqui para os jurados que vão te julgar? Vou deixar claro para eles que eu nunca fui faccionado, nunca fui irmão na minha vida. Tenho 4 filhos para criar na rua. Então, fiquei quase 8 anos aí em cima da caminhada que eu nem fiz. Fui conhecer minha filha na escola, nem conhecia minha filha. Entendeu? Tô até chorando, porque é triste para mim. Eu cheguei na escola com minha filha,
16 anos, nem conhecia minha filha. Então me colocaram numa situação que eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, doutor. Não sei. Estou triste, estou. Agora de novo, você para a rua, meu filho com 13 anos, eu vou ser mais ou menos com 16 anos, meu filho vai estar com 17 anos. O que eu vou dar para meu filho de futuro? Sendo que eu estou aí numa caminhada que não existe, já estou sendo aí, né, praticamente sendo aí o caminhado que eu nunca fiz na minha vida, nunca participei, entendeu? Sendo citado, eu perdi minha vida há 7 anos, perdi minha família, perdi meus filhos, perdi a trajetória da minha filha, de ela crescer na escola, de lá no dia da escola dela, falar, pô, meu pai está comigo, agora tentei ser um cara diferente de novo, não consegui novamente, fui preso pela choque, quase me mataram dentro da casa, entendeu? Mó triste, eu trabalhando lá no Portal do Salto, um condomínio fechado, dando minha identidade, meu CPF lá, trabalhando honestamente, e mais uma vez não consegui superar minha vida, estou lá de novo atrás das grades, sem saber quando vou embora, fui condenado, estou condenado a 42 anos em assalto, entendeu? Assalto que teve assalto que eu nem fiz, eu fui condenado, estou hoje pagando novamente, quebrei a minha projeção de regime semiaberto, como o senhor passou para mim ali, vou ter que ficar até 2027 de novo, vou sair para a rua, meu filho já vai estar com 17 anos, o que vai ser da vida do meu filho? O que eu digo para ele? O que compensou a minha vida na rua? Passei 8 anos preso na minha vida, não fiz nada por eles, não vou ter oportunidade de fazer mais nada por eles, e vou ficar enroscado até 2027, para provar minha liberdade novamente, para voltar ao regime semiaberto de novo, caminhada em assalto que eu já tirei desde 2013, que eu nem roubando eu estou mais, entendeu? Tá atrapalhando na rua, andando de chapéu, camisa manga comprida para não ser preso, para não ser morto na mão da choque e nem da OTAN. Estava ali trabalhando, mantendo minha vida, como regenerando a minha vida, mas tentei, não consegui novamente. Ia sendo acusado novamente, um mandato que eu nunca nem participei, nunca nem fui citado. Aí o delegado vem simplesmente quer enterrar porque acha que eu era o irmão Coringa, que eu nunca nem sei desse vulgo, meu vulgo é Charlão, nunca nem foi esse vulgo, nunca nem tive esse vulgo, desconheço todos os fatos, entendeu, doutor? Para mim é triste, que eu vou ter que chegar na rua, meu filho já vai estar com quase 18 anos, minha filha de 21 agora vai ter 25, o que eu di benefício para eles? Nenhum, e estou enroscado de novo aí na caminhada que eu nem fiz. É triste, doutor. De tudo isso que você está sendo acusado, você se declara inocente. Inocente, doutor. Você teve participação em alguma coisa? Nenhuma vez, doutor. Nenhuma vez. Tanto que eu passei para o senhor passo mais uma vez. Se eu fosse irmão, eu estava morto. Porque irmão no comando não pode trabalhar. E eu estava trabalhando, doutor. Pegaram, eu estava trabalhando com calça suja, tudo sujo. Quando você foi preso, você estava trabalhando? A sogra tentou jogar até um tráfico em mim. Por quê? Porque eu tinha alugado uma casa. Que era a casa, eu não sabia, mas tinha um bolé na frente da casa que tocava uma biqueira. Eles queriam até forjar um tráfico em mim, doutor. O delegado falou assim, não, desfaz o papel e deixa o Charles como foragido. Eu não tenho envolvimento nenhum como irmão, como nada. Se eu tivesse, ele já tinha matado dentro da casa, tinha provado que eu era irmão lá, porque tinha meu celular, tinha tudo. Se eu fosse irmão, eles tinham visto, eu não tinha nem vindo até aqui. Eu estava mordendo de lá na rua, porque quando você é irmão na rua, polícia mata, tá matando, todo tipo de irmão tá matando na rua, não tá passando batido. Como que eu sou irmão se eu tava trabalhando, doutor? Tem mais alguma coisa que você queria dizer? É triste, doutor, é triste, eu me amago, meu coração tá triste. O choro vem e volta, tá triste, minha vida tá triste, doutor. Tá fácil não, mas eu, da minha parte, eu declaro inocente essa caminhada, não tem envolvimento nenhum com crime organizado, entendeu, doutor? E mais triste ainda porque meu filho só vai vir daqui 3 anos, porque eu quebrei meu regime aí do nada, aí, em cima de caminhada que eu não fiz, que não aconteceu, que eu não participei. Só isso, doutor, tem a passar. O jurado. Estou satisfeito, silêncio, obrigado. Senhoras e senhores jurados, alguma pergunta? Você conhecia a vítima Gesiel? Nunca tirei na PEL 2, doutor, seletista, nunca tirei na PEL 2, sempre tirei na PEL 1. Pode ver, o seu Peixoto tá aí, me conhece aí, seu Peixoto aí, que é diretor aí, me conhece, é um cara de boa índole, sempre trabalhei, nunca participei nada de facção, nunca fui envolvido com nada, doutor, sempre tirei na PEL 1, como assaltante, não como homicídio, como associação, crime organizado, nunca na vida, isso aí, nunca existiu para mim, doutor, seletíssimo. Mais alguma coisa? Não? Estou satisfeito, podemos concluir. Doutores, diante do adiantado da hora, nós vamos suspender a sessão para que podemos nos organizar tudo certinho aqui, a remoção de todos,
e retornamos amanhã, então, a partir das 8h30. Então, vamos. Seu nome completo? Tiago Mantovani Bezerra. Tiago, vamos lhe fazer algumas perguntas. Você não é obrigado a responder nenhuma delas, mas o interrogatório faz parte da sua defesa, onde você, querendo, pode trazer a sua versão sobre o fato que está sendo acusado. Em caso de condução, a lei sempre garante uma redução da pena caso ele não seja condenado. Tiago, você é casado, solteiro? Demasiado. Tem filhos? 6 filhos. Trabalha do que, Tiago? Atualmente sou pintor. Mora onde? Eu moro no Alto da Boa Vista, Rua Arcângelo Massaro, número 30. Tem passagem pela polícia? Tem uma passagem pelo tráfico e agora esse probleminha. Já cumpriu a pena do tráfico? Tá Não devo mais nada. Certo. Tiago, já é do seu conhecimento os fatos de qual te acusa. O fato, né? Você é acusado do único fato aqui. Segundo a denúncia, você está acusado aqui de pertencer à associação criminosa. Segundo consta que você participava junto com os demais acusados aqui, né? Ulisses, o Jonathan, Eduardo Sena, Alex Júnior Santos, o Henry, o Charles, o Jean, o William Camargo, o Gabriel Mendonça, o Rodrigo Aparecido Lourenço, Flávio Camilo, da associação criminosa. O que você tem a dizer para nós sobre isso, sobre essa acusação? O que você tem a esclarecer para nós? Excelência, só uma questão de ordem, o réu vai responder só as perguntas da defesa, vai usar o direito parcial sim. Perfeito, então, passa a palavra para o senhor, então. Bom dia, Tiago. Bom dia. Vamos lá, Tiago. O doutor deu alguns nomes para você ali. Quem te conhece ali? Dali nenhum, de conhecimento de rua nenhum. Conheço, depois da passagem que eu tive, em cima desse problema que eu tive agora, o último, entendeu? Conheci o Ulisses, né, quando eu fui preso, e conheci o Henry, lá na PL2, que a gente ficou no mesmo barraco, eu e ele, né? Então a sua relação com eles é porque tu cumpriu pena com eles? Correto. Agora de rua, amizade nenhuma e nem conhecimento. Certo. E tu é integrante do PCC? Nunca fiz parte de facção. Eu já tive envolvimento sim, no meu passado, que é o tráfico de drogas. Agora mexer com arma, homicídio, coisa parecida, nunca na minha vida. O teu tráfico tu cumpriu, pagou? Graças a Deus, tudo certo. Faz quanto tempo que tu tá em liberdade? Vai fazer quase 6 anos. E nunca mais se envolveu em nada? Nunca mais me envolvi, nunca mais tive passagem alguma. Certo. Você tem 6 filhos? 6 filhos. E está trabalhando hoje? Hoje, atualmente, sou pintor. Antigamente, quando eu me encontrava no Creslon, eu ganhei uma domiciliar para mim trabalhar e voltar para a cadeia. Lá eu era vendedor de móveis e montador, porque eu tinha um período que eu não podia sair de dentro da loja, dentro do horário que o Creslon me permitiu, que era das 6h30 da manhã até as 7 da noite eu tinha que estar lá dentro. Certo, perfeito. A esses fatos aqui, né, tem algumas ligações que a gente não sabe identificar se é você, se não é você, né, não houve perícia nesse sentido, mas era no momento desses fatos aqui, você se encontrava no Creslon ou na PEL? Eu me encontrava no Creslon. Estava no regime semiaberto? Semiaberto, de Tá. tornozeleira. Quando ocorreu esses fatos aqui, você estava em casa de tornozeleira ou estava no Creslon ainda? Não, eu me encontrava na domiciliar. Nessa época na domiciliar, mas eu me encontrava de tornozeleira. Tá. Tem aqui na denúncia uma suposta conversa que seria sua, no qual teria um plano para matar um agente, etc. Seria possível você de tornozeleira descumprir a sua medida? Como é que era o teu cumprimento da medida junto com a tornozeleira? Sempre cumpri corretamente, nunca descumpri tornozeleira e jamais eu iria fazer alguma coisa de tornozeleira sabendo como que funciona, né? Certo. Como é que o juiz determinou na época para ti as tornozeleiras? Você tinha que passar em certas ruas, só podia fazer um trajeto, trabalho, casa, casa, trabalho, como é que era? Eu tinha um horário de, quando eu ganhei domiciliar, eu tinha um horário, eu podia sair das 6h30 da minha casa, às 7 horas eu tinha que estar dentro de casa. Eu tinha uma rota, né, de trabalho.
por um tempo. Depois eles abriram para mim o espaço, depois de um tempo, né? Certo. Depois, em seguida, a polícia compareceu na tua residência. Correto. Em cima desse mandato aí que eu não tinha conhecimento nenhum. É igual dizem de escutas, né? Fala de escutas. Tive, igual eu falei, passagem por tráfico. Fiz amizade sim lá dentro, todo mundo lá conversa, um faz amizade com o outro. Quando cheguei no Creslau, fui para a rua, entendeu? Posso ter conversado sim com algum dos amigos, porque a gente sai, a gente leva, né? Número de telefone, alguma coisa assim parecida. Notícias para familiares de rua, entendeu? Que muitos não têm contato lá de dentro, a gente sai para fora, como a gente está no semiaberto, uns que vêm fechado para o semiaberto, pede ajuda, apoio, ou tem como você ligar para minha família na rua, tem como você fazer um favor para mim? A gente faz. Às vezes são esses contatos que eu tive, entendeu? Que tem essas escutas. Mas pode puxar as escutas que não tem nada, falando nada mais, nada menos, em cima de crime, homicídio. Certo. E aí, em busca desse mandado, a polícia foi cumprir o mandado na sua casa, e eles encontraram o quê? Na minha casa só levaram meu celular e acharam uma carta. E foi uma carta do Creslau, onde uma pessoa pediu para mim levar para a rua, para a esposa dele estar pegando, certo? A esposa dele não teve vindo buscar a carta, eu deixei na minha casa, carta lacrada, envelope lacrado, não sei qual que é os ingredientes das palavras que está lá, porque a carta não pertence a mim, eu não posso abrir, correto? Foi na hora de resgatar a carta e levar. Então essa carta, supostamente tem comunicados da facção, ela estaria lacrada na tua casa? Estava lacrada, mas eu li aí nos papéis que saiu, lá só fala em cima da carta pedido de ajuda para a esposa dele, pedindo um advogado, falando da opressão que eles estavam passando, entendeu? Coisa parecida assim. A carta está aí à disposição. Certo. Esse contato teu com os presos e, ademais, o contato entre os presos e a família, naquela época, ele se dava a respeito do quê? Diante das torturas e da opressão que estava ocorrendo dentro do sistema prisional? Correto. Certo. Nessa carta foi encontrado alguns nomes, alguns apelidos e etc. Certo? Você tinha o apelido de Magrelo? Discordo. Tem uma ficha que foi encontrada, com a acusação vai mencionar, que teria o teu nome, Thiago Antônio Bezerra, com a alcunha de Magrelo. Cadastro, desde o momento que você chega num distrito, eles já fazem cadastro, correto? Que seja companheiro, seja irmão, seja o que for, seja seguro, o que for, bateu lá dentro, os rapazes perdem o cadastro, entendeu? Agora, se colocou o vulgo em mim ou algo parecido, participa da parte deles, não participa de mim. Existia outro Magrelo dentro do sistema? Vários. Vários? Não só lá dentro como fora, né? Certo. E mais uma pergunta, só para os jurados entenderem bem essa situação. Você entrou dentro do sistema prisional, você entrou dentro da prisão, e aí os próprios presos elaboram esse cadastro para saber quem que é quem. Correto. E eles mesmos determinam o apelido. Eles não determinam o apelido, mas às vezes por causa de uma intimidade ou outra parecida dentro do barraco, ou você tem algum contato com os meninos colocam apelido, brinca, mula, isso é normal. Alguma vez você foi submetido à perícia para verificar se esses áudios que estão no processo é o senhor realmente ou não? Nenhuma vez. Tá ok. Não foi feito perícia. Satisfeito, senhor? Tem gente para fazer as perguntas eventuais dos jurados? Se os jurados quiserem fazerem perguntas, pode ficar à vontade. Jurados na pergunta? Não? Então, pode concluir. Tiago, pode acompanhar ele ali e trazer o... Eu sempre esqueço o nome, né? William, né? Seu nome completo? William Pereira Camargo. William, vamos fazer algumas perguntas. Você não é obrigado a responder nenhuma delas, mas o interrogatório faz parte da sua defesa, onde você, querendo, pode trazer a sua versão sobre o fato que está sendo acusado. Em caso de confusão, a lei sempre garante uma redução da pena caso venha a ser condenado. William, você é casado, solteiro?
Casado. Tem filhos? 2. Trabalha do que, William? Por enquanto, eu sou criador de cães há quase 5 anos. O seu endereço? Rua Chuqui Cotinda, 237, Estabela. Tem passagem pela polícia? Tive um estelionato em 2016. Foi condenado? Está respondendo? Já paguei, já tudo certo. Certo. Já é do seu conhecimento o fato de você é acusado aqui, né? Segundo consta aqui, você é acusado do crime. Doutor, questão de ordem, ele vai responder só da defesa e dos jurados. Perfeito, então. Passar a palavra então ao seu defensor. Senhor William, bom dia. Bom dia. Sobre a situação ali, desde o início do processo, o senhor foi intitulado, segundo a investigação, como irmão Felipe. O senhor conhece, sabe quem que é? É o senhor, o irmão Felipe? Não. O senhor tem algum envolvimento com alguma facção? Não, nenhum. O senhor mencionou que já foi condenado por estelionato. Qual foi essa situação ali? Essa situação, no começo do mês 4, eu fui para Foz do Iguaçu. Chegando lá, eu adquiri um terreno, passou uns dias, eu fui e negociei esse terreno. Peguei um pouquinho de dinheiro e uma folha de cheque. No que eu fui depositar, fui lá trocar para mim o dinheiro, o gerente mandou eu esperar que o cheque era clonado. Como eu não sabia, eu acompanhei os policiais da delegacia, chegando lá eles mandou eu aguardar. Que eu ia ter que ficar até a audiência de custódia no outro dia. Após o outro dia eu fui para a audiência de custódia, chegando lá a juíza só perguntou meu nome, meu endereço e falou que ia dar o alvará desse processo de estelionato. Mas não me falaram nada que eu tinha outros mandatos aqui em Londrina. Isso foi, e o senhor mencionou que foi no em que ano? 2015 mesmo. Foi 2016? 2016. Foi próximo, então, à situação do agente ali? Sim, no começo do mês 4 eu fui para Foz do Iguaçu. Ah, sim. Aí O assassinato do agente penitenciário ocorreu no dia 18/4. Nessa época o senhor se encontrava onde? Em Foz do Iguaçu já. E o senhor teve conhecimento desse homicídio, dessa execução, de que maneira? Por televisão. O jornal de manhã que passa lá em Foz do Iguaçu mostra a notícia do Paraná inteiro. E sobre a questão do estelionato lá, o senhor mencionou que foi depositar o cheque, então, com o seu próprio documento, na sua própria conta. Sim, aí eles alegou que estava em nome de outra pessoa o cheque e que o suposto dono não tinha feito ele. Daí eu falei, eu não sei. Aí os policiais civis chegou, acompanhei eles e só no outro dia, após a juíza falar que eu ia receber o alvará, chegou o mandato de prisão aqui de Londrina, mas eu não tinha conhecimento do que. Aí no terceiro dia eu fui encaminhado para a comarca, Foz do Iguaçu. Sobre esse processo, quando o senhor teve conhecimento, estava sendo também acusado nesse processo, investigado, o senhor foi explicado qual a situação, do que o senhor estava sendo acusado? Não, nenhum momento, só mandaram assinar o mandato, não explicaram e me encaminharam para a comarca. Daí depois de uns meses que eu fui descobrir. No momento nenhum foi falado para o senhor a sua conduta nessa participação? Não. Sobre a questão das outras pessoas envolvidas nesse processo, tem algum deles que o senhor conhece? O único que eu vi, uma vez, foi quando eu fui comprar móveis, tipo uns móveis lá na Alta Boa Vista, que é o Thiago Mantovani. É o único que eu conheço, porque os outros até mesmo, acho que é de cadeia, eu nunca puxei cadeia, assim, eu não tenho envolvimento, eu não conheço. Ah, sim. E dessa maneira, então, quanto tempo o senhor ficou preso preventivamente nesse processo? Eu fiquei desde 2016 e saí dia 21 de setembro de 2018. Aí me impuseram a tornozeleira, eu cumpri até final de 2018 e tirei. Então ele não foi informado do senhor qual a sua conduta, a participação? O senhor ficou mais de 2 anos preso? Sim, fechado. E após sair fiquei de tornozeleira, mas não me informaram do que era. Só me tirou a tornozeleira e falou que estava tudo certo. Falou que não precisava vacinar, não precisava nem voltar no patronato. O senhor William, no depoimento na oitiva do delegado, que conduziu as investigações, questionei ele sobre a questão da prisão ali. Ele mencionou que foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Por isso que o senhor ficou preso. O senhor foi preso alguma vez por tráfico de drogas? Não, nenhuma vez. Só tive esse problema de estelionatário mesmo, nenhuma vez.
E aonde que foi essa prisão? O senhor já mencionou, mas pode enfatizar na onde que foi? Em Foz do Iguaçu, disciplinato. E qual dia do mês, o ano, a data dessa prisão? Dia 15 do 5 de Do... 2016. Ah, sim. Então isso foi menos de um mês de diferença da situação do agente. Pela data, sim. Perfeito. E após essa situação, o senhor participou de várias audiências. E como o senhor tomou conhecimento dessa audiência hoje, Tribunal do Júri? Tomei ciência a partir do advogado, que é você, porque o oficial foi num domingo, quase à noite em casa, só mandou eu assinar e não falou assim, você tem que comparecer no júri que você é testemunha. Mas não falaram nada que eu era réu, nada, e mandou assinar. Daí ele dobrou o papel e foi embora. Daí eu abri e li, aí eu vi que eu estava como réu. E mencionei o advogado que é você e eu descobri. Faz quanto tempo mais ou menos que o senhor sabe que o senhor é réu nesse processo aqui? 45 dias para trás. Uns 45, 50 dias, até menos isso. Porque foi pouco tempo que eles avisou da diferença do júri. Foi pouco tempo, foi mês passado. Tem algumas escutas, algumas conversas que foram colocadas no processo, William, que é sobre um Felipe, irmão Felipe, que foi, segundo a investigação do delegado, que é atribuído ao senhor. Numa dessas conversas lá, no dia 5, para ser mais exato, dia 5 do 5, né, desse mesmo pós do 2016, está sendo negociada uma conversa, inclusive com um interlocutor desconhecido, que está sendo combinada a entrega de uma droga. Nesse período ali, o senhor estava em que cidade, o senhor mencionou? Foz do Iguaçu. Era possível que o senhor estivesse lá na zona norte de Londrina, negociando, entregando? Não, estava em Foz do Iguaçu, não é possível. Inclusive, dia 5, o senhor falou que foi dia 15 desse mesmo mês que foi a prisão lá pelo depósito do cheque lá. Sim, dia 15. Perfeito. E agora sobre o momento da prisão, o senhor já era casado? O que o senhor fazia da sua vida? Eu já era casado, estava trabalhando com fogo, até mesmo fui para Foz do Iguaçu para isso. Aí, finalizando lá, eu ia voltar, mas daí quando eu tinha entrevista pela Natália, eu não sabia do cheque, mas eu já estava trabalhando com fogo PVC desde aquele tempo. Hoje em dia, após essa prisão que atrasou muito minha vida, eu saí e comecei a criar cães, e continuo até hoje, nesse mesmo ramo. Assim, nessa época que o senhor foi preso, o senhor tinha filhos? Tinha acabado de completar 2 anos. Então, o senhor, quanto tempo o senhor passou sem ver o seu filho após essa prisão? Tudo esse tempo, eles bloqueou minha visita, eles não deixou levar. Então, o senhor ficou preso mais de 2 anos, sem acesso à visita, e em nenhum momento foi individualizada a conduta que supostamente o senhor teria tido? Sim, não, em nenhum momento. Ok. Após 2019, quando o senhor pegou e teve essa revogação da preventiva, após isso, o senhor teve algum envolvimento com crime? Não, nenhum envolvimento, nada. Alguma passagem, alguma investigação, algum inquérito? Não, nada. Nada? De nenhuma natureza? Nada. E hoje, o senhor pegou e mencionou que o senhor cria cães há 4 anos. Esse processo, qual foi o resultado que ele gerou? O que ele mudou na vida do senhor depois dessa prisão que o senhor teve sem uma prova sequer? Mudou, que eu sou perseguido hoje em dia pela polícia, sem o dever, atrapalhou que eu não vi meu filho crescer um pouco, querendo ou não, e as necessidades que a minha família passou mesmo, sem eu estar junto, só isso mesmo. Que para muitos não pode ser muito, mas para mim foi, né? Ok, muito obrigado, senhor William. Só um segundo, uma pergunta. William, bom dia. Bom dia. Você disse que foi preso no dia 15 do 5? 15 do 5. É porque existe um organograma que o delegado colocou ali, apontando você como o William seria o irmão Felipe. Só que a escuta do dia 12 do 5, de interlocutores desconhecidos, fala que vários irmãos do PCC caíram. Dentre eles, fala que o irmão Felipe foi preso no dia 12. Reportando, então, dia 12, você estava em Foz. Sim, estava em Foz. E você foi preso 3 dias depois em razão dessa confusão do cheque. Isso. Estava normal, dia 12 não foi preso não, foi preso dia 15 mesmo.
por essa situação do cheque. Sem saber se o processo estava rolando, não sabia. Você já teve esse apelido de Felipe? Não, nunca tive. O nome é William mesmo. Perfeito. Senhor mais excelência, obrigado. Senhora e senhora jurado, uma pergunta? Negativo. Estava na ala que trabalhava e estudava lá na penitenciária. Mais alguma coisa? Pode concluir. Agora será o Gabriel Mendonça. Excelência, a defesa do Gabriel adianta que após a qualificação dos candidatos da pergunta. A pergunta inicial pode ser feita aqui. Pode puxar um pouquinho. Isso. Gabriel, seu nome completo? Gabriel Mendonça. Gabriel, vamos lhe fazer algumas perguntas. Você não é obrigado a responder nenhuma delas, mas o interrogatório faz parte da sua defesa. Você pode trazer a sua versão sobre o fato que está sendo acusado. Em caso de corrupção, a lei sempre garante uma redução da pena caso venha a ser condenado. Gabriel, você é casado, solteiro? Sou solteiro. Tem filhos? Só amaziado, né? Tem filhos? Não. Não. Trabalha do quê? Pintor. Tem passagem pela polícia? Sim. Já teve condenação? Sim. Pelo quê? Por 121. Cumpriu a pena? Está cumprindo? Estou cumprindo. Certo. Então tá, com relação aos fatos, o advogado será responder só as perguntas dele, então eu vou passar a palavra ao defensor. Bom dia, doutor. Gabriel, muito obrigado. Gabriel, sobre esses fatos aqui, você tem ciência do que você está sendo acusado, né? O que você tem para falar para nós, para os jurados hoje aqui? Doutor, em cima de todos os fatos aí que foi narrado, eu não tenho conhecimento de nada, não tenho envolvimento com nada. O que eu tenho a declarar é que eu não sou integrante de nenhuma facção. A única coisa que eu fiz foi quando eu cheguei na cadeia, foi passar meu cadastro, que no caso é meus dados. Mas eu não sei se estão tentando me prejudicar, não sei se estão me confundindo com outra pessoa. A alcunha que eu sempre tive desde criança é bebezão, nunca tive outra alcunha, não tenho envolvimento com nada, não sou integrante de nada que estão falando. Então não estão se referindo de mim, é a única coisa que eu tenho para dizer. E peço para os jurados que não deixem, né, eu ser condenado ou eu ser punido injustamente, porque eu não tenho nada a ver realmente. Se eu tivesse alguma coisa a ver, eu seria muito homem como que outros problemas que eu tive, eu cheguei e falei, se eu tivesse mesmo um pouco. Muito obrigado. Satisfeito, excelência. Jurado. Alguém fazer alguma pergunta, jurado? Pois não? Você já ficou preso na TEL 2? Não, o único lugar que eu fiquei preso foi no quarto distrito, agora eu estou na TEL 1, né? E fiquei preso em Santa Catarina, que lá também é totalmente diferente daqui e tal, mas nunca fiquei preso em TEL 2. Um pouquinho mais alto. A vítima, ele conhecia? Você conhecia a vítima, o Gisel? Não, eu vi o nome dele aqui agora. Eu nunca nem sei como ele é, não sabia nem que era funcionário, nada. Certo. Vamos lá. Ele tinha algum vínculo com esses outros desses, conhecia? Eu acho que você está respondendo, mas do pessoal que responde aqui, você conhecia algum deles? Não. Não? Estou conhecendo agora na cadeia, né? Que estão lá presos comigo. Antes disso, não conhecia nenhum deles. Há quanto tempo que ele está preso? Há quanto tempo está preso? Estou preso fiquei preso em 2015,
Aí eu saí, aí revogaram o processo com um crime passional que eu estava respondendo, então preso desde 2016. Mas não tem nada a ver com crime também, entendeu, doutor? É uma situação passional há anos atrás. Certo. Então tá certo. Pode concluir. Pode pôr lá atrás já. Pode acompanhar ali, pessoal. Ali que você tá. Cuidado. Excelência, eu já adianto que o Henry vai responder somente as questões relativas à qualificação. Quanto ao mérito, ele não vai responder nenhuma, nem da defesa. Nem da defesa? Não, só a qualificação. Então tá. Henry, o seu nome completo? Henry Eide Moriyama. Henry, vamos lhe fazer algumas perguntas, você não é obrigado a responder nenhuma delas, mas o relatório faz parte da sua defesa, onde você querendo pode trazer a sua versão sobre os fatos que está sendo acusado. Em caso de confissão, a lei sempre lhe garante a redução da pena caso venha a ser condenado. Henry, você é casado, solteiro? Baseado. Tem filhos? Não. Não. Trabalhava do quê? Restaurante. Pegador. Tem passagem pela polícia? Tem condenação? Sim, pelo quê? Está cumprindo pena? Já cumpriu? Então, certo. Então, tá. Mais nada? Mais nada. Então tá certo. Então pode encerrar. Então pode sentar lá atrás também, o pessoal vai perguntar a você ali. Dá licença, doutor. Doutores, vamos fazer um intervalo então? Doutora? Você pede para colocar o dinossauro? Eles vão trazer já, tá? Aí se vocês fizeram o cartório já, vão providenciar o contato da doutora